Amém, queridos? Amém? Não acabou ainda, tá? Fique atento. Em nome de Jesus, eu vou trazer uma ministração da palavra. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu coloco o teu servo diante de ti neste momento. Deus, que toda a honra, toda a glória seja tua, Senhor Deus. Mas usa o teu servo como ferramenta nas tuas mãos, como teu filho amado. Deus, em nome de Jesus, fazer ele lembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, tem colocado no seu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, usa o teu servo, manifesta, Senhor, a tua glória, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia em Marcos 12. Doze, 30. Todo mundo achou? Pegar um pouquinho? Amém? Glória a Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Aleluia. O segundo é este: ame o teu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. Senhor, Paizinho querido, nessa noite, Pai, coloca as palavras na minha boca, Jesus. Não quero ser eu a falar, Pai, mas quero que teu Espírito Santo haja nesse lugar, Senhor. Fale conosco, nos revela a tua palavra. Guarda os nossos corações em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Aqui quando a galera veio perguntar para Jesus aí qual era o melhor mandamento, o maior mandamento, né? E Jesus respondeu assim. Ele disse: ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente se confunde um pouco com isso aqui, porque quando fala de ame o teu próximo como a ti mesmo, a gente pensa que a gente tem que carregar ele nas costas, né? E muitas vezes amar é açoitar. Você sabia disso? A Bíblia diz que Deus, ele corrige todo aquele que ele ama, e ele açoita aquele que ele toma como filho. Então amar, Deus ama todo mundo, mas tem alguns que ele toma como filho. E às vezes a gente fica: o que está acontecendo? A minha vida está desse jeito, está doendo tanto. Deus está te tomando como filho. Amém. Amém? Então a gente tem que tentar entender um pouquinho daquilo que Deus ele pede para a gente. Ele pediu duas coisas simples, de fácil entendimento. A gente tem que amar a Deus sobre tudo. Ele é o único Deus. A gente não pode ter outros deuses na nossa vida. Ele é o único. Então a gente tem que amar Ele dessa forma, com a nossa alma e nossas vontades. Às vezes a gente quer estar em outro lugar, a gente quer estar em casa, no conforto da nossa cama, mas nós temos que amar o Senhor nesse momento, deixar a nossa alma de lado, a nossa vontade de lado e estar junto com o Senhor. Muitas vezes a gente acaba tomando as dores dos nossos irmãos, né? O irmão está passando a dificuldade e em vez de a gente ensinar a pescar, a gente dá o peixe, né? E isso acontece bastante. Só que Jesus, quando ele veio, ele ensinou muito mais as pessoas a pescarem, né? Tem horas que você dá o peixe, mas você tem que ensinar a pescar. Amém? A gente precisa entender os planos de Deus. Não é somente ajudar, não é somente ir lá e suprir uma necessidade. Isso é bom. Deus manda que a gente tem que emprestar, a gente tem que mesmo, mas a gente precisa resolver o problema, né? Ir na fonte do problema. Porque às vezes a gente olha uma pessoa na rua, a gente passa e olha um mendigo lá e vai dar comida para ele. Irmão, muitas vezes ele pega aquele saquinho que tu deu e joga no lixo ali na frente, porque ele queria dinheiro para ir comprar cachaça. Entende? Então a gente está tão mal acostumado com esse negócio de caridade, né, que a gente vê na televisão, Criança Esperança, Teleton, e ajuda daqui, ajuda de lá, que as pessoas elas esqueceram de dar o amor e estão dando só o dinheiro. Nós fizemos isso todos os dias. Estamos esquecendo de dar o amor que Cristo veio, que Ele pregou o amor. Ele veio e trouxe o amor para o mundo.
Um amor verdadeiro, não fingido. E nós temos esquecido isso e trocado por dinheiro. Às vezes o camarada quer um pouquinho só do teu tempo, passar um pouquinho de tempo contigo, conversar, se abrir, e você vai dar uma cesta básica, né? Então, nós temos que começar a praticar mais um pouquinho o amor, né? O amor de Cristo, o amor verdadeiro. Porque é bom ter dinheiro, é ótimo, né? Resolve bastante coisas, a gente pode resolver muitas coisas, adquirir muitas coisas, mas o dinheiro não salva ninguém. O dinheiro não ajeita ninguém. O dinheiro não cura um viciado. O dinheiro ele resolve muitos problemas, porque a gente vive num mundo capitalista. A gente precisa de dinheiro para comer, para se vestir, para morar. Mas o dinheiro não paga, querido, a nossa salvação. O dinheiro não paga a nossa vida com Deus e a nossa fé. Então, quando Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiças, ele já previa esse tempo que chegaria, onde o capitalismo ele seria uma coisa tão forte na vida do ser humano que o amor se esfriaria. E isso tem acontecido nos nossos dias. O amor está se esfriando porque hoje é tão fácil. Você vai lá e você compra, e quando chega em casa a tua compra já chegou. Você não precisa mais falar com ninguém. Você não precisa mais ir lá e dar um bom dia para um vendedor, porque você compra tudo pela internet. Então o contato humano tem se esfriado. E isso vem acontecendo cada dia mais e mais rápido. Há 50 anos atrás, a gente não tinha nem metade da tecnologia que a gente tem hoje, das facilidades que a gente tem hoje. Hoje em dia é muito fácil, e essa vida fácil tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor, porque eles querem um Deus instantâneo. Quando Deus disse que Ele tem o tempo, Ele sabe qual é o tempo certo na nossa vida. O tempo de dar e o tempo de receber. Ele sabe. E muitas vezes a gente acha que a gente vem no culto, ora, pede a Deus, e quando chegar em casa quer que a bênção esteja lá via e-mail, né? Muitas vezes a gente acha que é assim, porque o mundo está instantâneo, as coisas estão instantâneas. Hoje você tem um macarrão que cozinha em 3 minutos. Então, essa facilidade, ela tem roubado muito do amor de Cristo, do nosso coração. Porque a gente tem se tornado mecânico, né? Hoje ninguém mais precisa armazenar muita coisa no cérebro, porque a gente sabe onde buscar, né? Você não precisa armazenar uma pesquisa no seu cérebro, porque você vai no Google e ele te responde. Você não precisa mais armazenar cálculos matemáticos, porque você vai na calculadora e ela te responde. Você não precisa mais armazenar a Bíblia, porque você vai lá na internet e busca e está lá. Isso tem feito da gente burro. A gente tem se tornado pessoas burras. Inteligentes porque sabem operar, mas não tem o conteúdo. Somos pessoas vazias. Amém? Não diga amém, irmão. Não vamos ser pessoas vazias, não. Né? Nós temos que buscar o conhecimento do Senhor, resgatar o amor de Cristo, né? Parar um pouco de buscar as coisas materiais, as coisas do mundo. A gente vive num mundo capitalista, precisamos disso, mas isso é o segundo plano na nossa vida. Isso não é o principal, Cristo é o principal. Amém? Nós precisamos entender que a nossa missão nessa terra não é construir um império. Não é construir um império. A nossa missão nessa terra é propagar a palavra de Cristo, anunciar o Evangelho. Cristo disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é para você pregar o fim do tempo, querido. Não é para você assustar as pessoas com o inferno. O Evangelho é o amor de Cristo. O Evangelho é o amor que Cristo veio trazer para a igreja. Quando existiam as leis no Antigo Testamento, Deus ele colocava imposições para que o povo temesse a Ele de forma que não viesse a pecar, porque senão aconteceria o pior. Mas a lei não funcionou, querido. A lei não funcionou porque as pessoas elas viam o mar se abrir hoje e amanhã estavam construindo um bezerro. As pessoas se esqueciam fácil. E da mesma forma é assim quando você impõe as coisas e você não explica o porquê delas. Você gera mais curiosidade na pessoa do que entendimento. Você diz assim: ó, não abra essa porta. Mas por quê? Por que eu não posso abrir?
não abra essa porta, porque eu não quero. Pronto, você gerou milhões de coisas na cabeça daquela pessoa do que existe atrás daquela porta, quando não existe nada, apenas uma saída. Apenas não é para abrir porque vai entrar vento e tem criança no lugar. Então, quando a gente deixa de explicar as coisas e apenas impõe elas, a gente gera curiosidade no ser humano. Foi assim que Adão pecou, que Eva pecaram. Deus disse: não come da fruta. Mas por que, Senhor? Porque você vai morrer. Mas o que é isso? Eles não entendiam o que era isso. E Satanás veio e cutucou, e eles acabaram experimentando para ver o que aconteceria. E o nosso jeito, o ser humano, ele é assim. Ele prefere muito mais experimentar e ver o que acontece do que primeiro saber, do que primeiro conhecer, buscar. Primeiro a gente cria protótipos, né? A gente vai criar um carro novo, eles criam um protótipo primeiro e botam aí para a pessoa andar. Se esbarrar, esbarrou. Se falhar, falhou, né? Hoje já não é mais assim, eles fazem muito pesquisa antes, mas eles criam um protótipo. E é assim, a gente cria muitos protótipos na nossa vida também. Muitos e muitos e muitos. Ao invés de buscar na Bíblia, né? Como eu tenho que fazer, Senhor? Quando Deus pediu para fazer o tabernáculo, Ele especificou exatamente cada coisa. Porque senão o povo ia fazer meia boca ali, né? E Deus especificou exatamente onde tinha que estar cada coisa, do material que tinha que ser feito. Porque o nosso Deus, Ele é perfeito, amém? O nosso Deus, Ele entende tudo, Ele sabe tudo. A sabedoria de Deus é tão incrível que nada nesse mundo foi feito por acaso. E aí tem gente que diz assim: eu não sei porque eu nasci. Deus criou os insetos, querido. Ele criou uma barata. A barata tem uma explicação, ela tem um motivo para existir. O rato tem um motivo para existir. Cada coisa no planeta tem o seu lugar. Ele é encaixado de forma perfeita a criar um ciclo de vida. E você muitas vezes acha que você foi feito por acaso. Muitas vezes a gente acha que a gente foi feito por acaso, a gente não tem um propósito, a gente não tem um destino. Mas quando Jesus veio e disse: ide e pregar o Evangelho a toda criatura, Ele te deu um propósito, querido, Ele te deu um destino. Então se agarra a isso. Se você acha que você não tem uma vocação, você não sabe falar, você não sabe cantar, você não sabe ministrar, mas você sabe contar o que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus. E esse é o maior testemunho, querido. Muitas vezes uma pregação, vir aqui na frente pregar e falar e proferir palavras não vai mudar a vida de uma pessoa como um testemunho. A irmã da Jéssica uma vez contou uma coisa e eu sempre falo. Ela trabalha no aeroporto e em determinado tempo chegou o Rodolfo lá. Quem conhece o Rodolfo? Rodolfo Abrantes. Ele era ex-Raimundos e agora canta para Jesus. E ele era um músico respeitado, famoso, foi muito famoso ele. E ele chegou lá no aeroporto dizendo que a bagagem dele tinha sumido. Ele falou: minha bagagem não chegou. E a mulher disse: ok, vou ver lá, vou procurar. E passou muito tempo. A Sara falou que passou muito tempo, mas muito tempo ele ficou lá esperando. Aí a menina voltou e disse assim para ele: olha, não é aqui que você tem que fazer isso, você tem que ir lá no outro balcão de atendimento. Aí ele disse: ok, obrigado, tenha um bom dia, com um sorriso na cara, virou as costas e saiu. Ele não sabia quem estava olhando ele, mas a irmã dela ficou tão impactada que ela sempre conta isso. Porque ela disse que as pessoas que perdem a bagagem no aeroporto, elas chegam lá xingando todo mundo. E não é só um, não é dois, é todo mundo chega lá fazendo isso. E ele fez a diferença naquele minuto, naquele momento. Ele tinha razão. O aeroporto estava errado. Mas ele fez a diferença. E ele pensou que não tinha ninguém olhando, talvez, né? Ele não entendia o que estava acontecendo ali. Mas a irmã dela foi impactada por isso. Um testemunho, querido, ele não falou nada. Ele só testemunhou o que Deus tem feito na vida dele. Isso muda muito mais as pessoas. Isso é muito mais forte do que vir aqui na frente e falar. Porque o teu testemunho diário é o que tu és, não é uma máscara. Tem muitas pessoas que elas colocam uma máscara e vêm para a igreja. E aí na igreja é show de bola, é sorriso para cá, abraço para lá. Ou muitas vezes coloca a máscara e vai para o trabalho.
e lá no trabalho desempenha suas funções, mas chega em casa é totalmente diferente. E isso tem se tornado comum nos dias de hoje, porque o mundo diz que tem que ser assim, que você tem que ser profissional no seu trabalho, independente das circunstâncias, você tem que ser muito profissional. Então, desde criança, a gente tem aprendido a ser assim, aprendido comportamentos em determinados lugares. Para estar aqui você tem que ter o comportamento X, para estar lá você tem que ter o comportamento Y. E muitas igrejas aderiram a isso. As pessoas chegam na igreja e logo elas são empurradas com um turbilhão de informações do que ela tem que fazer agora, porque ela é crente. E o Espírito Santo, ele fica lá esperando a vez dele, né? Para ele poder agir. Porque agora ela tem que ser assim, ela tem que andar desse jeito, ela tem que falar desse jeito. Não é mais o Espírito Santo que convence, é a igreja que trata a pessoa e bota ela dentro de uma forma. É para tudo, Jesus. Nós somos velhinhos na fé, né? Todo mundo aqui já conhece um pouco de Jesus, de Cristo. A gente tem que parar de vir para o culto buscar coisas para nós. Nós deixamos de ser pedintes há muito tempo, querido. Nós somos filhos, e o filho, ele partilha os bens do pai. Eu sei isso, meu pai está aqui, ó. A gente partilha, eu venho na casa do meu pai e eu não preciso pedir permissão para abrir a geladeira. Ele é meu pai. Glória a Deus, aleluia. E Deus quer essa relação com nós. Que a gente não precisa ficar pedindo, Deus, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero um namorado. Deus partilha os bens dele contigo, querido. Aleluia. Basta que você tome o entendimento disso. Senhor, eu sou o teu filho. Às vezes as pessoas, elas se preocupam mais em pedir para Deus do que fazer a sua parte. Se a pessoa quer dinheiro, ela não vai ficar só pedindo para Deus, ela tem que trabalhar para isso, querido. Nós temos que fazer assim. Deus faz a parte dele. Ele abre as oportunidades, ele abre os negócios, mas você tem que ir e fazer a sua parte. Deus não vai te dar o pão, ele vai te dar o trigo. Ele vai te dar os ingredientes para você fazer, querido. Aleluia. É assim que funciona o reino de Deus. Quando você pede fé, Deus não vai chegar e vai colocar fé no teu coração. Ele vai colocar momentos que vão te proporcionar ter fé. Quando você pede paciência, vai chegar um chato do teu lado, meu amigo. E ele vai ficar te importunando para você gerar paciência no seu coração. Então muitas vezes nós temos que cuidar com aquilo que nós pedimos. É verdade. Porque Deus, ele não vai imputar algo no seu coração, porque o nosso Deus, ele é educado. Ele prefere nos ensinar a dar o pão. Aleluia. O nosso Deus, ele nos ensina para que nós possamos ensinar outras pessoas no futuro. Ele não dá o pão na nossa mão para que a gente coma e só nós se parte. Só nós vamos comer o nosso pãozinho aqui e deu. E amanhã eu peço de novo. Nós temos que parar de ter posição de servos e nos tornar filhos que estão dentro da casa com o Pai. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o filho ele sabe. Aleluia. Amém? Amém. Nós precisamos entender quem é Deus. Aleluia. Porque quando nós entendermos quem é Deus, nada nesse mundo vai nos abalar. Nada nesse mundo vai nos afetar. Porque esse mundo ele é passageiro, como o irmão falou. Esse mundo ele é passageiro. As coisas aqui elas se corrompem fácil, querido. As pessoas se corrompem fácil. A única coisa que permanece, e ela vai permanecer para sempre, e vai ser imutável, é o nosso Deus. Aleluia. Ele é o dono de toda a ciência, de todo conhecimento. Às vezes a gente vive a nossa vida buscando conhecer e aprender e fazer faculdades e cursos, quando Deus, muitas vezes Ele quer que nós esqueçamos aquilo que nós aprendemos. Quando Deus levou Moisés ao deserto, Ele quis que Moisés esquecesse toda a sabedoria que ele tinha adquirido no Egito. Porque a glória não podia ser de Moisés, a glória tinha que ser de Deus. E para a glória ser de Deus, você não tem que ter méritos, querido. Você não tem que ter um bom currículo, porque a glória tem que ser de Deus.
Aleluia. Isso é bom você ter. Não estou dizendo que você não tem que fazer uma faculdade, que você não tem que se aprofundar no teu emprego, mas isso tem que ser secundário na tua vida. Porque a glória, ela tem que ser de Deus. Aleluia. Deus, Ele não partilha a glória dele com ninguém. Quando o homem decidiu criar a Torre de Babel, aquilo se tornou algo tão extraordinário e tão grande que Deus disse: esses homens, eles estão criando glória para eles. Deus veio e confundiu a língua dos homens para que aquilo ali não fosse glorificar os homens. Deus não divide a glória dele, amigo. Deus não divide o nosso coração. Nós não podemos estar pisando na igreja e dando uma voltinha lá fora, porque Deus não divide o nosso coração. Ou você é filho ou não é. Ou nós entendemos e acreditamos e decidimos, porque viver com Cristo, viver o que a Bíblia ensina, é uma decisão diária. É todos os dias, não é você aceitar Jesus uma vez e dali para frente pronto, está tudo certo. É todos os dias. Todos os dias eu preciso dizer não para o pecado. E é eu que decido isso. Nós somos fracos, mas Jesus não venceu como Deus. Ele venceu como homem. Muitas vezes nós temos colocado as desculpas, muitas desculpas, dizendo: Jesus era Deus, mas Ele não venceu como Deus a terra, Ele venceu como homem. Ele tornou-se homem e habitou entre nós, e venceu como homem. E Ele disse: eu venci o mundo, e vocês também vencerão. E nós hoje temos um advogado no céu, que advoga todas as nossas causas. Ninguém é perfeito, nós somos falhos, nós somos humanos. A Bíblia diz que o santo peca 7 vezes. Então nós somos falhos. E ai de nós se dissermos que somos santos, que não pecamos, porque nós somos falhos, somos seres humanos. Mas nós temos um advogado diante de Deus, que Ele advoga as nossas causas. É Cristo que advoga as nossas causas e as dos nossos irmãos também. Não é porque você tem que amar o seu irmão como a si mesmo que você tem que tomar a dor dele. Querido, quando você ama de verdade, você deixa a pessoa ir. Quando você ama de verdade, você não impõe as coisas, você explica para que ela entenda. Quando você ama de verdade, você não influencia o livre-arbítrio da pessoa. E quando você ama de verdade, você ensina. Jesus faz assim, Ele fez assim, Ele não veio na terra. Deus, Ele nos ama muito, de tal forma que Ele entregou o seu único Filho. Mas Ele não joga isso na nossa cara dizendo: eu entreguei meu filho, agora você tem que ser meu. Ele não faz isso, querido. E Ele nos ama. E a gente também não pode ser assim. Não é porque eu amo meu irmão que eu tenho que forçar ele a fazer as coisas, a vir para a igreja. Não é? Eu não tenho que botar Cristo de goela abaixo. O meu dever é dar o meu testemunho. O meu dever é ensiná-lo, é orientá-lo, se ele pedir orientação, se ele não pedir, amém. O nosso dever é mostrar a verdade que é Cristo. Aleluia. E é Cristo que vai libertar, não somos nós. O problema é que muitas vezes a gente quer chegar nas pessoas e tomar elas para nós. Esse aqui é meu, eu cuido dele. Não encosta nele. A pessoa vem e fala alguma coisa, alguém vai e ofende, ele já toma dor, vai ter a satisfação com o irmão que ofendeu. Não é assim que funciona, amigo. Não é assim. Deus não faz isso. Quando Satanás foi lá e cutucou a vida de Jó, foi Deus que permitiu, para provar o coração de Jó. Amém? Então nós temos que compreender um pouquinho mais do que é o amor de Cristo, porque isso vai facilitar muito a nossa vida, amém?
E Jesus, ele veio para isso, ele veio para facilitar a nossa vida. Porque no Antigo Testamento as pessoas, elas tinham muitas coisas para seguir. Elas tinham muitas leis para conseguir cumprir. E aquilo era pedra de tropeço. Porque as pessoas, elas conseguiam aqui, mas não conseguiam ali. E isso era pedra de tropeço. E quando Jesus veio, ele deixou esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não peco, eu me afasto do pecado. Quando eu amo Deus sobre todas as coisas, eu penso duas vezes antes de falar algo ao meu irmão. Eu penso duas vezes antes de dar um passo em direção a um lugar pecaminoso. Eu penso duas vezes antes de sair fazendo negócios. Eu penso duas vezes porque eu penso, se Cristo estivesse nessa situação, o que Ele faria? Porque eu não quero ofender a Deus. É isso que a gente precisa ter no nosso coração. Mas eu não sei, eu não entendo, eu não conheço direito a Bíblia. Como eu posso saber se eu estou certo ou se eu estou errado? Faça essa pergunta a você mesmo. Se Jesus estivesse no meu lugar agora, Ele faria isso que eu vou fazer? Se Jesus estivesse aqui comigo agora, eu assistiria esse canal que eu estou assistindo. Se Jesus estivesse aqui comigo agora, eu falaria desse jeito com o meu filho. Essa é a autocrítica que nós temos que ter dentro de nós. Se Jesus estivesse aqui agora, eu continuaria agindo desse jeito que eu estou agindo? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você pensa dessa forma. Isso é muito mais fácil você tomar uma decisão. É muito mais simples você decidir algo em pequenos momentos. Porque Deus tem colocado a verdade no nosso coração. E muitas vezes a gente procura guru espiritual. A gente procura se consultar com um profeta. Porque a gente tem medo de fazer errado. Jesus colocou, Ele deixou o Espírito Santo no nosso coração e é Ele que nos orienta. Às vezes um profeta vai chegar e vai falar contigo, amém. Profetas são de Deus. Deus colocou aqui na terra os profetas para que o povo cresça mais nele. Mas você não precisa correr atrás dos profetas. Você não precisa correr atrás de pessoas. Porque aquele que tem todas as respostas, Ele está dentro de você. E Ele é Jesus. Ele tem todas as respostas que você precisa. Basta você dobrar o seu joelho no seu quarto, na sua casa e orar que Ele vai te responder. Ele vai colocar uma convicção dentro do seu coração que você não vai ter dúvida alguma. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais simplesmente servos ou criaturas. Nós somos algo a mais. Nós somos filhos. Amém? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Só conhecendo Jesus. Jesus disse para aquela mulher do poço que chegaria um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esse é o tempo, querido, que uma placa de igreja, ela não influencia mais em nada. Porque aquela mulher perguntou, uns dizem que tem que adorar no Monte X, outros dizem que é no Monte Y, onde nós vamos adorar então. E Jesus disse que os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é que eu tenha que estar lá no lugar X para adorar a Deus, eu posso adorar Ele do meu quarto. Essa é a verdadeira adoração. A adoração que você não precisa se mostrar para ninguém, que você não precisa fazer muito barulho para chamar a atenção dos outros, porque você não está se mostrando para ninguém, você está adorando o seu papai. Você está na intimidade com o seu papai. E Ele te conhece, Ele conhece a tua voz. A Bíblia diz que não cai um fio da tua cabeça sem que Ele permita, querido. Ele conhece tudo, tudo. Até o teu sussurrar Ele conhece. Amém? Nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus completo, Ele não é falho. A gente não precisa ajudar Deus. A gente não precisa ajudar Deus a fazer, porque Ele é um Deus completo. Ele tem a hora e um lugar determinado para te abençoar.
Ele tem a hora e o lugar determinado para fazer você cumprir a sua missão. Mas você não precisa ficar apressando Deus, porque Deus, Ele sabe o melhor momento. Ele entende os propósitos, porque foi Ele que criou. Muitas vezes nós não entendemos as situações que estamos passando, mas Ele entende, porque foi Ele que te criou, querido. Ele te projetou desde o ventre da sua mãe, para que você cresça e dê frutos, e esses frutos permaneçam na casa dele, e esses frutos eles cheguem a herdar o reino dos céus. Porque o propósito de nós estarmos aqui é herdar o reino dos céus e ficar perto de Cristo todos os dias. Ficar lado a lado com Cristo não tem preço. Vai ser algo extraordinário quando chegar o grande dia e o seu nome for chamado, querido. Isso não vai ter preço. Você ouvir a trombeta tocar e o seu nome ser chamado naquele grande dia. E de repente nada mais disso vai importar. A sua casa, o seu carro, a sua conta bancária, nada disso vai ter relevância, querido, naquele dia. Apenas as obras que estão nas tuas mãos, aquilo que você fez para Cristo, aquilo que você fez, é só isso que vai importar naquele grande dia. E quando você chegar diante das portas dos céus, nos grandes portais celestiais, Ele vai te abraçar, querido, e vai dizer: seja bem-vindo, meu filho. Aleluia. E você vai ver que essas aflições que você tem passado não se comparam àquilo que está lá em cima. Essas aflições que tem te importunado todos os dias, esse espinho na tua carne, querido, não vai ter relevância naquele dia. Os espinhos que nos assolam todos os dias, aquilo que tem nos incomodado, que tem tirado o nosso sono, que tem tirado a nossa visão, muitas vezes não vão importar naquele grande dia. Porque a visão que você vai ter do reino de Deus vai ser algo inesquecível. Vai ser algo que vai ficar para a eternidade, querido. Você vai viver uma eternidade com Cristo. Então não te importe nos 80, 90 anos que você vai viver nessa terra, se você vai viver penando, se você vai viver com muito dinheiro. Não te importe com isso, porque a eternidade sua está garantida, querido. A eternidade sua, ela está garantida. Basta você tomar a sua posição como filho de Deus. Quando a gente entende o amor de Deus, a gente se compadece das pessoas. A gente sente a dor do nosso irmão. Deus, Ele sente a dor da terra. A terra está enferma, ela está doente. E Deus sente essa dor, mas Ele não pode obrigar ninguém, querido. E nós também não podemos obrigar ninguém. Nós não podemos questionar Deus, por que eu oro pela pessoa há tantos anos, por que ela não se converte, por que as coisas não acontecem? A decisão é de cada um, a salvação é individual. O nosso dever é apenas pregar o Evangelho, dar o nosso testemunho, e o Espírito Santo, Ele se encarrega do resto. Não viva a sua vida com um peso que não é seu, querido. Não viva a sua vida com um peso que não é seu. Ah, mas o meu irmão, mas o meu tio, mas a minha avó, mas a minha mãe. Você tem que dar o seu testemunho e pregar, mas o peso não é seu. Entenda isso. Você vai viver mais feliz com isso. Deus não nos trouxe à terra, Ele não nos resgatou, não nos salvou para que a gente fique levando a carga de todo mundo. Nós temos que entregar tudo isso nas mãos dEle. Nas mãos dEle, porque Ele vai resolver. É Ele que resolve, é Ele que tem a solução. Não é você, não é eu. Não é porque eu vou ficar pensando: meu Deus, o que vai ser dele, o que vai acontecer, o que vai ser dele, que ele vai se converter por causa disso, que ele vai ser curado por causa disso, que ele vai ser liberto por causa disso. Não é porque você vai ficar se martirizando que a pessoa vai ser curada, vai ser liberta. Tira esse peso das suas costas e entrega a Deus. Confia nele, porque Ele tem a solução. Ele tem um propósito em cada coisa. Muitas vezes, se a pessoa for curada, ela sai da igreja. Nós já vimos muitos casos.
esquece. Assim como os 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou. E essa é a estatística. A cura não transforma a pessoa, ela cura o físico, mas não liberta a alma. As pessoas só são curadas internamente e só são transformadas quando elas entendem e conhecem Cristo. Quando nós conhecemos Cristo, aí nós somos transformados, somos libertos, deixamos o pecado de lado e entramos numa vida de novidade com Cristo em direção ao céu. Mas nós precisamos entender e conhecer Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento. Com todo o nosso entendimento, precisamos entender quem é Deus, e só vamos entender quem é Deus se nós lermos a Bíblia, se nós nos dedicarmos a estar um tempo com Deus no nosso dia. Deus te convida a ter uma vida com Ele. Deus me convida a ter uma intimidade com Ele, a ser filho, a ser participante do reino dEle. E nós não podemos mais viver a vida com cara amarrada, nos martirizando pelas pessoas que ainda não são salvas. Nós precisamos mostrar a alegria de Cristo estampada no nosso rosto. Aleluia. Nós somos pessoas que somos transformadas, somos libertas, temos a salvação de Cristo. A felicidade da salvação tem que ser estampada no nosso rosto. A Bíblia diz que a alegria, ela formoseia o rosto. Você precisa ser uma pessoa alegre. A pessoa alegre, ela é contagiante. Quando as pessoas estão do lado de uma pessoa alegre, elas se sentem bem. Para que você esteja alegre, sua vida tem que estar resolvida. Para que nós possamos sentir a verdadeira paz. A paz, ela é a ausência de conflitos. A nossa vida tem que ser resolvida. Nós precisamos entender as coisas para que elas possam ser resolvidas. Deus não resolve nada sem antes te mostrar um propósito. Deus não vai resolver a situação sem antes te mostrar o propósito. O nosso Deus, Ele é extremamente perfeito. Tudo que Ele faz tem um propósito. Muitas vezes nós vamos ver o propósito até 20 anos, 30 anos depois do que aconteceu. Mas tudo que Ele faz tem um propósito. Entenda isso. Se você está passando alguma dificuldade no seu relacionamento, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou até mesmo com uma doença, entenda que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Porque o nosso Deus, Ele não trabalha por necessidade. Não é porque você está doente que Deus vai te responder. Não é porque você está enfermo, você está na miséria que Deus vai te responder. Porque você está com falta de dinheiro, com falta de comida, e você se lamenta e chora, e ora e chora, que Deus vai te responder. Porque Deus não age pela tua necessidade, mas Ele age pelo propósito. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É chegada a hora de nós entendermos que nós temos a vida eterna por meio de Cristo. Temos que parar de buscar coisas para nós e começar a levar coisas para Deus, levar pessoas a Deus, levar a nossa adoração a Deus. Não cantar músicas direcionadas a homens, ao ego das pessoas. Não dar uma palavra de consolo porque aquela pessoa está triste, mas levar ela a Deus. Precisamos levar a Deus, não trazer para cima de nós, mas levar a Deus.
Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Pai Santo Jesus. Numa determinada ocasião, Jesus disse que se tua mão te faz pecar, corta de ti. E ele foi muito claro e específico. Você precisa cortar o mal pela raiz. Não quer dizer que você tem que literalmente cortar a sua mão, mas é que você não tem que amarrar a sua mão. Você não tem que segurar ela. Se aquilo te faz pecar, corta da tua vida. Se você tem determinadas dificuldades com alguma coisa, não tenta tratar aquilo, corta da tua vida. Não tenta barganhar com aquilo ali, corta da tua vida. Assim como Jesus falou que a gente deve correr do pecado. Correr do pecado. Não é enfrentar o pecado. Você não tem que enfrentar o pecado porque nós somos falhos. Nós somos fraquinhos. Nós não podemos tentar enfrentar, nós temos que correr do pecado. Se eu vi que o pecado está para lá, eu vou para cá. É uma decisão. Na hora que você vê, a hora que você decide ir para cá ou continuar em direção ao pecado. Mas é uma decisão que você toma, que eu tomo. Não é algo que o Satanás vai e faz um laço e faz uma arapuca, algo miraculosamente. Não, é uma decisão. Ele coloca a coisa na tua mente, mas você tem o Espírito Santo que vai te dizer: não é aí. É verdade. Não é assim. E aí a decisão de não fazer é sua. Se a tua mão te faz pecar, corta de ti. Se aquilo te faz pecar, corta da tua vida. Não barganha com o pecado, porque você vai perder. Se você tentar enfrentar o pecado, você vai perder. Você tem que fugir do pecado, correr do pecado. Amém? Tu és santo, Jesus. Muitas vezes, pessoas elas servem para fazer você tropeçar. Muitas vezes, coisas servem para fazer você tropeçar. São como pedrinhas, como pedras no nosso caminho. E as pedras, elas, quando você tropeça, você cai e vai ao chão. Mas também são pedras que levantam um altar ao Senhor. Também são pedras que te fazem ir mais alto. Se você empilha as pedras e sobe nelas, você vai mais alto. Depende do seu ponto de vista. Depende apenas da perspectiva que você está olhando as coisas. Amém? Vamos orar? Vamos cantar um louvor, amém? Sabe tocar, né? Nos ama? Cristo nos amou e Ele se entregou na cruz por nós. Ele se entregou por nós. Ele não foi morto, querido. Ele não foi morto. Ele se entregou. Ele deu a vida dele por você porque Ele viu que valia a pena. E você muitas vezes pensa: mas eu não tenho mais jeito. Eu não consigo me libertar, eu não consigo progredir, eu não consigo deixar isso de lado. Mas quando Jesus estava na cruz, Ele viu o futuro e Ele enxergou você. Aleluia. E Ele decidiu que valia a pena, querido. Aleluia. Então não se julgue porque você é fraco, porque você é falho. Porque Jesus disse que valia a pena. Foi Ele que disse. Aleluia. Ele se entregou. Então quem sou eu para julgar? Quem é você para se julgar? Se Ele disse que valia a pena. Eu queria convidar você a vir aqui para frente, mas não para pedir algo, não para esperar algo de Cristo, mas para adorar o nome dEle, porque Ele nos amou. Vem aqui na frente, querido. Vamos adorar o Senhor.
Senhor, todo mundo juntinho, como brasas no altar. Nessa hora, feche os teus olhos e leve o seu pensamento a Deus, para que Ele possa entrar no seu coração, para que Ele possa aquecer o nosso coração nessa noite, com a unção dEle, com a presença dEle. Só Tu és santo, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Quando esqueço de minhas aflições.
Só Tu és santo, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou conosco, Jesus. Porque nós podemos entender mais um pouco do Teu reino, Senhor. Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos amou independente das nossas falhas, o Senhor nos amou. Porque independente daquilo que fizemos ou somos, o Senhor nos amou. Porque não interessa quais são as nossas fraquezas, os nossos defeitos, o Senhor se entregou por nós e nos deu a possibilidade de sermos chamados Teu Filho. Nós Te agradecemos nessa noite, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor coloque o Seu Espírito Santo junto a nós, para que nós possamos, Pai, continuar a caminhada junto contigo, mais perto de Ti, Senhor, mais perto da Tua presença, mais perto, Pai, mais perto, Jesus. Nós queremos mais intimidade contigo, queremos mais revelação de quem Tu és, queremos saber mais de Ti, Senhor, queremos entender melhor o Teu reino, Pai, e queremos proclamá-lo melhor, proclamá-lo mais, para que mais pessoas possam se converter ao Teu Evangelho, entender que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Teu nome, porque Tu és digno, Senhor. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua palavra. Abençoa o Teu servo, Pai. Abençoa a vida do Douglas. Anda com ele, Deus. Anda com ele, Pai, em nome de Jesus. Responde, Senhor Deus, ao coração, à mente. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa o Teu servo. Abençoa a Tua esposa, a Sua família, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu glorifico o Teu nome, Senhor Deus. Exalto o Teu nome, Senhor, pela Tua igreja, pelos Teus filhos, por esse momento, Pai. Nós Te louvamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós Te louvamos, Senhor Deus. Clamamos por essa rua, clamamos por esse bairro, bairro Mariscal. Clamamos por essa cidade, Deus, pelos governantes dessa cidade. Deus, que a Tua misericórdia venha repousar sobre esse lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja. Abençoa os nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás. Abençoa, Deus. Te manifesta na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida do Gilmar nessa noite. Obrigado pelo Teu servo, pela Tua serva que saiu de casa para estar aqui agradecendo o Teu nome, louvando o Teu nome. Obrigado por esse conjunto de louvor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de respirar nessa noite, mesmo durante esse dia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz. Querido, seja curado, seja próspero, seja sarado, seja liberto, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Cumprimenta o teu irmão, dá um abraço nele, em nome de Jesus. Aleluia.